Existem momentos que mudam uma vida inteira, não porque algo aconteceu do lado de fora, mas porque algo mudou dentro de você. Eu lembro exatamente do dia, nada parecia diferente. O céu era o mesmo, a rua era a mesma, a rotina era a mesma, mas meu coração já não era mais o mesmo. Eu estava correndo sem destino, tentando alcançar o que passou, procurando respostas na distância pra perguntas que ninguém falou. Carregando sonhos esquecidos, guardados numa gaveta qualquer, mas Deus estava desenhando um caminho muito além da minha fé. Às vezes a gente quer entender tudo, quer saber o motivo, quer saber o tempo, quer saber o resultado. Mas Deus nem sempre revela o final da estrada. Ele apenas diz: continue andando. E isso precisa ser suficiente. Passo após passo eu fui seguindo, mesmo sem saber onde chegar. Cada curva me mostrava algo que eu precisava aprender a enxergar. O que eu chamava de demora era cuidado sobre mim, e aquilo que parecia longe já estava vindo ao meu encontro, enfim. Hoje eu percebo uma coisa: nem tudo que sai da nossa vida é perda, nem tudo que termina é derrota, nem tudo que desaparece faz falta, porque algumas coisas precisam partir para que outras possam chegar. Eu vi portas se fechando, sem entender a razão, mas logo depois surgiram caminhos que eu nunca vi com a visão. E quando achei que estava sozinho, uma direção apareceu, mostrando que o controle sempre esteve nas mãos de Deus. Então, se alguma coisa mudou na sua vida, não tenha medo. Talvez Deus esteja abrindo espaço, talvez Ele esteja preparando o terreno, talvez Ele esteja construindo algo novo. E quando você olhar para trás, vai perceber que aquele dia que parecia o fim era apenas o começo. Veja,
existem momentos. Tem gente que olha pra você hoje e pensa que sempre foi assim, mas não sabe das batalhas que você venceu em silêncio. Não sabe das noites que você passou acordado. Não sabe das vezes que você quase desistiu. E mesmo assim, você continuou. Eu caminhei por tantas estradas sem saber onde ia chegar, carregando perguntas no peito, sem ninguém pra escutar. Os dias passavam depressa, mas a dor não queria sair. E no meio daquela tempestade, eu só tentava prosseguir. Foi então que eu percebi uma coisa: nem toda resposta chega rápido, nem toda porta abre na hora que queremos, nem toda oração recebe um sim imediato. Mas Deus continua sendo Deus, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando tudo parece parado. Aprendi a confiar no caminho, mesmo sem saber o final. Aprendi que Deus trabalha de um jeito sobrenatural. O que parecia impossível começou a acontecer, e aquilo que eu chamava de atraso era Deus me fazendo crescer. Olhando para trás agora, eu vejo que nada foi em vão. Cada luta deixou um aprendizado, cada queda deixou uma lição. Cada lágrima regou algo que estava nascendo, e aquilo que parecia perdido estava sendo preparado por Deus. Hoje eu sigo mais forte do que um dia imaginei. Não porque nunca chorei, mas porque permaneci. O vento soprou tão forte, tentando me derrubar, mas a mão que me sustentava nunca deixou de me guardar. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está sem respostas, continue. Se hoje você não consegue enxergar o amanhã, continue. Porque Deus ainda está escrevendo capítulos que você não leu, e a história que Ele começou ainda não terminou. A casa estava em silêncio, mas minha mente não. Os pensamentos corriam sem parar. As perguntas aumentavam e pela primeira vez em muito tempo eu sentei no chão do quarto e disse:
Deus, eu não sei mais o que fazer. Porque tem dias que a gente cansa de tentar, cansa de esperar, cansa de fingir que está tudo bem e ninguém percebe, ninguém vê a guerra que acontece dentro da gente. Eu tentei esconder a dor atrás de um sorriso qualquer, mas quando a noite chegava, eu desabava pela fé. Os joelhos no chão do quarto e o coração cheio de temor. Mas mesmo sem resposta, eu ainda falava com o Senhor. E sabe o que é mais forte nisso tudo? Mesmo quebrado, você continua aqui, mesmo ferido, você não desistiu. Isso significa que Deus ainda está sustentando você. Eu não vou parar agora, depois de tudo que passei. Se a mão de Deus me trouxe até aqui, eu vencerei. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar, porque quem anda com Deus sempre encontra força pra continuar. Quantas vezes você achou que era o fim? Quantas vezes você disse: agora acabou? Mas no outro dia você levantou de novo, respirou de novo, continuou de novo. E talvez você nem percebeu, mas era Deus carregando você no colo. Quando faltou força em mim, teu amor me sustentou. Quando tudo escureceu, tua voz me encontrou. E hoje, olhando pra trás, eu consigo perceber que nos dias mais difíceis era o Senhor cuidando de mim, sem eu ver. Escuta isso. O processo não destruiu você. O processo amadureceu você. Essa luta não veio para anunciar o teu fim. Ela veio para revelar a força que Deus colocou dentro de você. Vai passar, essa noite vai passar. E o que hoje faz chorar, ainda vai testemunhar. Eu vou viver tudo aquilo que Deus falou, porque nenhuma promessa morreu só porque demorou. Respira, ainda não terminou. Deus continua escrevendo a tua história. Ei, você já teve a sensação de que está fazendo tudo certo, mas nada acontece? Você planta, você espera, você ora, você luta, e parece que o céu está em silêncio. Mas existe uma verdade que ninguém pode mudar.
Deus trabalha em lugares que os olhos não conseguem enxergar. Eu vi o tempo passar devagar, enquanto eu tentava não desanimar. Os dias iguais, a mesma estação, guardando promessas no coração. Muita gente não acreditou, disse que meu sonho terminou. Mas dentro da alma havia uma voz dizendo que Deus ainda cuida de nós. E quando a dúvida quis me parar, eu escolhi permanecer. Porque quem recebe uma promessa também aprende a esperar. Tem movimento no invisível, mesmo quando eu não consigo ver. Tem algo sendo preparado, muito além do meu entender. O céu não esqueceu meu nome, meu tempo vai chegar. Aquilo que Deus escreveu, ninguém pode apagar. Já caminhei sem compreender, porque algumas portas tinham que fechar. Só mais tarde fui perceber que Deus estava me protegendo sem falar. Aquilo que parecia atraso era a direção para o lugar certo. Enquanto eu achava que estava distante, Ele estava cada vez mais perto. A semente não aparece no mesmo dia que caiu no chão. Primeiro cresce escondida antes de tocar a imensidão. E eu também estou crescendo, mesmo sem ninguém notar, porque Deus prepara em silêncio quem Ele vai exaltar. Existe algo acontecendo que eu ainda não consigo enxergar, mas cada passo dessa estrada está me levando ao meu lugar. Eu não preciso entender tudo para continuar a caminhar. Se Deus prometeu um dia, eu sei que vou alcançar. Escuta, nem todo silêncio é ausência. Às vezes o silêncio é o som de Deus preparando aquilo que vai surpreender você. Talvez ninguém saiba o que você enfrentou para chegar até aqui. Talvez você tenha chorado escondido. Talvez tenha orado e pensado que Deus não estava ouvindo. Mas escuta isso: cada lágrima foi vista, cada oração foi ouvida. E Deus nunca perdeu o controle da sua história. Eu caminhei por estradas sem direção, carregando um peso dentro do coração. Tanta luta tentando me derrubar, tantas vozes mandando eu parar. As noites eram longas demais e eu já não sabia como seguir. Mas mesmo sem enxergar a saída, algo me fazia resistir. Deus estava lá quando eu chorei sozinho. Deus estava lá segurando minha mão
portas se fecharam pra mim. Quantos sonhos pareciam chegar ao fim, mas o Senhor nunca me abandonou, nem por um segundo me deixou. Hoje, olhando tudo pra trás, posso entender cada situação. O que parecia derrota era Deus trabalhando. Então Deus estava lá quando eu chorei sozinho. Deus estava lá segurando minha mão no caminho. Mesmo sem ver, eu nunca deixei de sentir que quando eu não tinha forças, era Ele cuidando de mim. Se eu cair, Ele me levanta. Se eu chorar, Ele me consola. Se eu parar, Ele me chama. Se eu fugir, seu amor me encontra. Nada pode me separar do cuidado do meu Senhor. Ele transforma o deserto em testemunho do seu amor. Deus estava lá nos dias mais difíceis. Deus estava lá nos momentos impossíveis. Hoje eu sei, nunca estive só aqui, porque em cada passo da jornada era Deus cuidando de mim. Escuta, você chegou até aqui porque Deus te sustentou. E o mesmo Deus que te guardou ontem vai continuar cuidando de você amanhã. Eu encontrei uma caixa antiga, esquecida no fundo do armário, cheia de fotografias, bilhetes, lembranças, coisas que um dia pareciam tão importantes. E enquanto eu olhava tudo aquilo, percebi quanto tempo passou. Vi retratos de outros dias, pessoas que já não estão aqui, momentos que ficaram guardados, mas que eu nunca consegui apagar de mim. Alguns sonhos aconteceram, outros ficaram pelo caminho, mas Deus esteve presente em cada pedaço da minha história e destino. É engraçado, quando estamos vivendo um momento difícil, achamos que ele vai durar para sempre. Mas depois de alguns anos, ele vira apenas uma lembrança, uma página, um capítulo. Não, a história inteira. O tempo levou muitas coisas,
Talvez você esteja vivendo um capítulo complicado agora. Talvez as páginas estejam confusas. Talvez você nem goste do que está lendo, mas não pare a leitura no meio, porque Deus ainda não terminou de escrever. Ainda existem novos dias, ainda existe o amanhecer, ainda existem promessas que você vai viver, porque a história não termina enquanto Deus estiver no controle. E aquilo que hoje parece distante, amanhã pode estar diante dos seus olhos. Então guarde isso. Um dia você vai olhar para trás, vai lembrar de tudo que enfrentou e vai sorrir. Não porque foi fácil, mas porque Deus esteve presente em cada página da sua história. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Já nem dói como antes. Isso não é bom, porque não é que sarou, é que acostumou. Tá vivendo no automático, fazendo tudo, mas sem estar presente de verdade. E quando percebe, já tá distante, até de si mesmo. Dias passam iguais, sem muito pra lembrar. Tudo acontecendo, mas sem realmente tocar. Movimentos repetidos, sem intenção real, cumprindo rotina num ritmo mecânico normal. Aquilo que antes mexia, hoje já não faz sentido, como se tivesse perdido o impacto do vivido. Difícil de perceber que não é falta de tempo, é falta de se envolver. Quando tudo vira rotina, sem presença, a vida continua, mas você não. E aos poucos vai ficando claro que algo precisa mudar. Não no que é feito, mas na forma de enxergar. Trazer de volta a atenção pro que realmente importa. Porque viver distraído também fecha portas. Existe vida nos detalhes que passaram sem notar, e sentido escondido no simples de cada lugar. E aquilo que parecia vazio pode voltar a existir quando decide sair desse modo de só repetir. Não é sobre fazer, mas é sobre estar ali, presente no momento pra realmente sentir. Não é sobre correr, é sobre perceber que a vida acontece enquanto você aprende a viver. E quando acorda por dentro, tudo começa a mudar, mesmo que por fora continue no mesmo lugar. E o que parecia vazio ganha forma outra vez quando volta a existir em cada detalhe que se fez. Porque não era ausência, era falta de atenção. E agora tudo volta com mais sentido e direção. Volta pra dentro, ainda dá tempo de viver de verdade.
Ficou negociando consigo mesmo. Só mais um pouco, só hoje. Depois eu mudo. E assim foi ficando, cedendo em coisas que sabia que não devia. Não foi de uma vez, foi aos poucos. E agora percebe que foi longe demais. Começou com concessões que pareciam pequenas, decisões sem importância, mas que abriram outras cenas. A linha foi se movendo sem perceber no começo, e aquilo que era limite foi ficando cada vez mais flexível no processo. Consciência ainda falava, mas foi sendo ignorada, até que o silêncio interno virou resposta apagada. E no meio desse caminho difícil de admitir, que não foi falta de aviso, foi escolha de não ouvir. Não foi falta de direção, foi negociação demais. Tem coisa que não aceita meio termo. Ou você corta, ou continua preso. E agora o ponto é outro, não dá mais pra ajustar pouco. Ou redefine tudo, ou continua no mesmo sufoco, porque metade de mudança nunca vai resolver, enquanto ainda existir espaço pra voltar a ceder. Mas existe uma saída mesmo depois de ir além, que é decidir firme e não negociar mais também. Aquilo que parecia sem força pra romper começa a perder domínio quando decide não ceder. Chega de negociar o que precisa cortar, tem coisa que só muda quando decide parar. Chega de ajustar o que precisa sair, porque viver no meio é continuar a cair. Quando a decisão vem sem espaço pra voltar, o que te dominava começa a soltar. E aquilo que parecia impossível de vencer perde força de vez quando você decide não ceder. Porque não é sobre tentar, é sobre decidir e manter a escolha, mesmo quando for difícil seguir. Ou corta de vez, ou continua negociando. A escolha já tá clara. Não foi o erro que ficou, foi a culpa. Já passou, já mudou, já não é mais aquilo. Mas por dentro ainda tá preso no mesmo lugar, porque você não se perdoou. O tempo seguiu em frente, mas algo ficou ali, uma lembrança constante, difícil de deixar ir. Tudo ao redor mudou, mas por dentro não saiu aquela sensação pesada do que um dia aconteceu e feriu. Mesmo tentando avançar, algo sempre puxa atrás, como se a própria mente
se ter paz. E no meio desse peso, sem ninguém perceber, vai carregando sozinho o que já não precisava viver. Deus já perdoou. O problema é que você ainda se condena. Enquanto continuar preso nisso, não vai viver o que já foi liberado pra você. E talvez o passo agora não seja tentar apagar, mas aceitar a história e aprender a soltar. E entender que aquele momento não define quem se tornou, que existe um caminho novo depois de tudo que passou. E aquilo que hoje pesa pode deixar de existir quando decide parar de se punir. Porque viver preso ao erro não vai reconstruir, mas reconhecer e seguir pode finalmente abrir. Se perdoar também é crescer. Não dá pra avançar sem se liberar do que foi ontem pra você. Se perdoar não é esquecer, é não deixar o passado controlar o que ainda pode ser. E quando solta a culpa, começa a entender que ainda existe vida pra viver e refazer. E aquilo que parecia impossível de curar começa a perder força quando decide se libertar. Porque não é o passado que define o fim, é a decisão de continuar mesmo depois do que foi ruim. Já foi. Agora se libera e continua. Fingir cansa. Cansa manter tudo no lugar por fora, enquanto por dentro tá desorganizado. Cansa responder tá tudo bem quando não tá. E chega uma hora que sustentar a aparência pesa mais do que encarar a verdade. Risos no momento certo, palavras no tom ideal, tudo bem ajustado pra não sair do normal. Conversas bem controladas, sem se expor demais. Evita tocar no assunto que ninguém percebe atrás. E assim vai seguindo, sem ninguém desconfiar que por trás do silêncio tem coisa pra organizar. Porque manter tudo firme pra quem tá de fora ver virou prioridade, mesmo sem resolver. Só que esconder não resolve, só adia. E tudo que é adiado um dia cobra. E no meio desse peso surge a necessidade de parar de sustentar uma falsa estabilidade. Assumir o que existe sem tentar disfarçar, porque encarar de frente também é começar a mudar. Não é fraqueza admitir que não tá no lugar, é justamente o passo que permite ajustar. E aquilo que tava preso, sem espaço pra sair, começa a encontrar caminho. Quando deixa de fugir, não precisa esconder.
pra continuar. A verdade enfrentada também faz avançar. Não precisa manter o que não é real, porque viver de aparência só desgasta no final. E quando solta o controle do que tentava mostrar, começa a existir espaço pra recomeçar. E o que antes era peso começa a aliviar quando para de fingir e decide se ajustar. Porque não é na aparência que tudo se resolve, é naquilo que é verdadeiro que a mudança se move. Não precisa fingir, já tá na hora de resolver de verdade. Foi ficando pra depois, sem perceber. Não foi decisão de largar, foi só adiando. Um dia sem fazer, outro também. Quando viu, já tava distante, não de tudo, mas do que realmente importava. Começou com pequenos cortes, coisas simples deixadas pra trás. Momentos que antes eram certos viraram tanto faz. A rotina foi ocupando o espaço que era essencial, e o que antes era prioridade perdeu força no final. Não foi de uma vez, nem fez barulho ao sair, só foi ficando de lado sem ninguém notar por ali. E quando tentou voltar, já não era tão natural. Aquilo que era leve ficou pesado demais no final. Distância não começa grande, começa pequena. E quando você percebe, já virou hábito. Mas ainda existe espaço pra reconstruir o que foi. Mesmo que não seja igual, ainda pode ser melhor depois. Porque aquilo que é verdadeiro não se perde tão fácil assim. Pode até enfraquecer, mas não chega ao fim. E no meio desse retorno, sem pressa pra provar, vai surgindo de novo que nunca deixou de estar. Passo a passo, sem força, sem precisar fingir, só retomando o caminho que ainda existe ali. Não precisa correr pra tentar compensar, é no ritmo certo que volta ao lugar. Não precisa forçar pra parecer igual, o que é de verdade se reconstrói natural. E aquilo que parecia difícil de retomar vai ficando leve quando decide voltar. E o que ficou pra depois ainda pode viver, não como antes, mas do jeito que precisa ser. Porque o tempo passou, mas não levou tudo assim. Ainda existe caminho esperando por você seguir. Não foi perdido, só ficou pra depois. E ainda dá pra voltar.
ficou pesado demais. Não foi de uma vez, foi acumulando. Responsabilidade, expectativa, cobrança, coisas que foram sendo colocadas aí dentro, até chegar num ponto que só continuar já cansa. Dia começa cedo, mas já vem carregado. Antes mesmo de sair, algo já tá apertado. Pensamentos correndo, sem conseguir parar. E uma pressão constante, difícil de explicar. Tudo depende demais, e isso foi pesando. Tentando dar conta, mas sempre faltando. E no meio dessa rotina, sem muito perceber, a força foi diminuindo, sem conseguir repor depois. Nem sempre é falta de fé, às vezes é excesso de carga. Tem coisa que nunca foi pra você carregar sozinho. E no limite do corpo algo tenta avisar que não dá pra seguir sem ajustar. Não é sobre parar, nem desistir de lutar, mas aprender o peso que dá pra sustentar. Porque tem força em você, mas também tem limite. Ignorar isso é o que mais te atinge. Talvez o caminho não seja acelerar, mas reorganizar pra conseguir continuar. Nem tudo precisa ficar nas suas mãos. Tem coisa que é excesso, não é missão. Nem toda cobrança precisa atender. Tem peso desnecessário que dá pra remover. E quando alivia, dá pra enxergar que continuar leve também é avançar. E aquilo que parecia impossível de levar começa a fazer sentido quando aprende a soltar. Porque seguir em frente não é se sobrecarregar, é encontrar equilíbrio pra não se quebrar. Não foi feito pra carregar tudo. Ajusta o peso e continua. Nem tudo que aconteceu foi só erro, nem toda decisão foi perda. Tem coisa que você chama de fracasso, mas foi ali que você aprendeu que não aprenderia de outro jeito. O problema é que você só lembra da queda, esquece do que nasceu depois dela. Teve escolha precipitada, caminho fora do lugar, atitudes que hoje seria difícil repetir ou aceitar. Teve momento confuso, sem saber pra onde ir, e decisões tomadas, só tentando não desistir. E quando tudo passou, ficou fácil apontar tudo aquilo que poderia ter sido diferente lá, mas na hora ninguém via com tanta clareza assim. Era só tentativa de não chegar ao fim.
fácil julgar o passado com a visão que você tem hoje, mas naquela fase você fez o que dava com o que tinha. E no meio dos tropeços algo começou a mudar. Uma consciência nova que antes não tava lá. Um cuidado diferente antes de decidir. Um olhar mais atento pra não repetir aquilo que foi falha. Também virou direção, porque até no erro existia a construção. Nada foi totalmente perdido, como pareceu no final, porque até o que feriu te trouxe pra um lugar mais real. Não foi só erro, teve aprendizado ali. Mesmo no caminho torto, algo fez sentido pra seguir. Não foi só queda, também teve evolução, porque até nas falhas Deus trabalha o coração. E aquilo que parecia só atraso e confusão também fez parte da tua formação. E quando olhar pra trás com menos acusação, vai perceber que tudo também teve construção. E o que parecia peso sem nenhuma razão era parte do caminho te levando à direção. Nem tudo foi perda. Tem coisa aí que também te formou. Tem uma parte da sua vida que ninguém vê, nem quem anda perto, nem quem convive todo dia. É ali que tá o peso, a dúvida, o cansaço. É ali que você luta de verdade. E é justamente ali que Deus tá trabalhando mais profundo. Rotina segue normal, tudo parece no lugar, mas por dentro existe algo difícil de explicar. Pensamentos guardados, sem espaço pra sair, e uma guerra silenciosa que ninguém consegue ouvir. Conversas ficam rasas pra não ter que revelar aquilo que por dentro não sabe como organizar. E mesmo rodeado, ainda existe solidão, porque nem todo mundo alcança o que vai no coração. Nem toda luta é visível. Tem batalha que acontece no silêncio, e só quem vive sabe o peso. Mas Deus vê cada detalhe. E mesmo nesse cenário, algo insiste em ficar. Uma força discreta que não deixa desabar. Pequenos sinais de vida no meio da pressão, como se existisse cuidado, mesmo sem explicação. E aquilo que parecia só desgaste e dor começou a revelar um processo interior, porque nem toda luta serve pra derrubar. Às vezes é o caminho pra algo novo começar. A parte que ninguém vê também conta na história. Cada dia
Resistindo também constrói vitória. Mesmo sem aplauso ainda vale continuar, porque o que é feito em silêncio também vai se revelar. E o que hoje pesa ainda vai fortalecer, porque quem suporta o processo aprende a permanecer. E quando tudo fizer sentido, vai dar pra entender que não era só dor, era algo sendo formado em você. E aquela parte escondida que ninguém percebeu foi onde mais forte tudo aconteceu. Deus viu até aquilo que ninguém viu e não passou despercebido. Tem coisa aí dentro que ainda não terminou, mesmo com tudo dizendo que sim. Mesmo com portas fechadas, com planos quebrados, a sensação é de fim, mas não é. Ainda tem algo em aberto. Alguns planos ficaram no meio do caminho, coisas que pareciam certas hoje não fazem sentido. Expectativas altas que não se cumpriram, e respostas que um dia simplesmente não vieram. E no meio disso tudo ficou difícil entender se era pra continuar ou deixar morrer. Porque quando nada responde e tudo se fecha assim, a mente começa a aceitar que chegou ao fim. Nem todo silêncio é resposta de fim. Tem processo acontecendo fora do seu alcance. E o que não faz sentido agora ainda tá sendo ajustado. Mesmo sem explicação, algo continua ali. Uma insistência interna que não deixa desistir. Uma direção silenciosa que não dá pra ignorar. Mesmo sem clareza, ainda empurra pra continuar. E o que parecia morto ainda respira em algum lugar. Não com a mesma forma, mas pronto pra se transformar. Porque nem tudo que muda significa perder. Às vezes é só o começo de outro jeito de viver. Ainda não terminou, mesmo sem entender. O que parece parado ainda pode crescer. Ainda não terminou, mesmo sem sinal. Tem ajuste acontecendo mesmo fora do normal. E o que hoje confunde vai se esclarecer, porque o que é verdadeiro sempre encontra um jeito de acontecer. E quando tudo se alinhar, vai dar pra enxergar que não era o fim, só não era do jeito que ia começar. E aquilo que parecia perdido só mudou de direção.
saiu da tua visão. Ainda não terminou. Só não terminou do jeito que você esperava. Quase parando, não por falta de vontade, mas por desgaste. Já tentou, já insistiu, já acreditou mais, e agora só tá indo no limite. Mas é exatamente nesse ponto que muita coisa começa a virar. Caminho ficou pesado, mais do que no início foi. O que antes era leve, hoje exige muito mais de quem constrói. Força já não é a mesma, motivação diminuiu, mas algo ainda sustenta, mesmo quando tudo sumiu. Passos mais lentos agora, sem a pressa de antes, mas ainda existe movimento, mesmo em dias distantes. E no meio desse cansaço, sem saber explicar, ainda existe uma chama que não deixou de queimar. Nem sempre é sobre sentir. Tem fase que é só continuar, sem emoção, sem resposta, só decisão. Olhar não alcança tudo que já começou a mudar, porque o processo interno demora pra se mostrar. Aquilo que foi plantado ainda vai aparecer, só precisa de tempo pra crescer sem se perder. Mesmo sem grandes sinais, nada voltou pro início, só parece igual, porque ainda não chegou no fim do ciclo. E o que hoje parece lento ainda vai acelerar, quando tudo que foi formado começar a se alinhar. Não para agora, mesmo sem entender, tem coisa acontecendo que ainda vai aparecer. Não para agora, mesmo sem sentir, tem força sendo gerada pra te manter aqui. E o que hoje pesa ainda vai fortalecer, porque quem continua aprende a permanecer. E quando olhar pra trás vai reconhecer que não foi fraqueza, foi processo pra crescer. E esse tempo difícil não foi só dor, foi o que sustentou aquilo que ainda vai florescer. Só continua, mesmo sem sentir. Não para agora. Ficou esperando alguém resolver, alguém chegar, alguém falar, alguém puxar. Como se a mudança dependesse de outra pessoa, mas não depende. Tem coisa que só acontece quando você decide. Dias passam iguais, sem muita alteração, esperando algo externo mudar a direção, pensando
pensando que no momento certo tudo vai se alinhar, mas sem dar o passo nada vai se movimentar, tentando encontrar motivo pra começar a agir, mas sempre adiando, sem realmente decidir. E no meio desse tempo que parece normal, vai ficando mais distante do que poderia ser real. Motivação não vem antes, ela vem depois da ação. Esperar sentir pra começar é o que mais te prende. E quando muda a postura, algo começa a girar. Mesmo sem vontade, o movimento faz ajustar. Pequenas atitudes começam a construir aquilo que parado nunca ia surgir. E o que parecia longe começa a se aproximar. Não por acaso, mas por finalmente tentar. Porque não é sobre sentir pronto pra então iniciar. É sobre começar assim mesmo e deixar o processo moldar. Ninguém vai vir fazer por você. Tem coisa que depende da sua decisão pra acontecer. Ninguém vai vir te tirar do lugar. É no passo que você dá que tudo começa a mudar. E aquilo que parecia impossível de alcançar começa a tomar forma quando você decide andar. E o que antes era espera vira construção quando pra de depender assume a direção. Porque o que muda a história não é só a intenção, é quando a atitude encontra a decisão. Ninguém vai vir, mas você pode começar hoje. Tem coisa que já passou, mas você ainda tá segurando. Não porque precisa, mas porque não conseguiu soltar. E enquanto continua preso nisso, não consegue avançar no que vem depois. Memórias ficam voltando sem pedir permissão, repetindo cenas antigas dentro da mente e do coração. Tentativas de seguir sempre puxam pra trás, como se algo invisível não deixasse ir em paz. Palavras que ficaram sem resposta final e situações mal resolvidas pesando mais que o normal. E no meio desse ciclo difícil de encerrar, vai tentando continuar sem conseguir se libertar. Segurar não resolve, só prolonga. Tem coisa que só muda quando você decide soltar. E aos poucos foi ficando claro que insistir não ia curar aquilo que precisava
Nem tudo vai fechar, mas continuar preso nisso também não vai ajudar. Existe força no desapego, mesmo sem entender, porque abrir mão do passado também é crescer. E aquilo que parecia impossível de largar começa a perder força quando decide não alimentar. Soltar não é esquecer, é parar de carregar o que já não constrói, não precisa acompanhar. Soltar não é perder, é escolher continuar sem o peso desnecessário que só faz atrasar. E quando liberar espaço, dá pra perceber que ainda tem muito pra viver e crescer. E o que ficou pra trás não precisa voltar, pode seguir como memória sem te aprisionar. Porque aquilo que te prende não pode definir o caminho que ainda você vai construir. Já deu. Solta isso e continua. Não é mais como antes, mas também não chegou onde queria. Ficou no meio, sem voltar pro que era e sem alcançar o que esperava. Isso confunde, porque não dá pra se reconhecer totalmente em nenhum dos lados. Coisas antigas já não fazem sentido, perder o peso que tinham antes, mas o novo ainda não se firmou, e isso deixa tudo distante. Ambiente conhecido já não encaixa, conversas não prendem mais, mas também não existe clareza do que vem depois ou atrás. Ficou um espaço estranho, difícil de explicar, nem é começo de tudo, nem chegou no lugar. E nesse ponto indefinido, sem saber como agir, a vontade às vezes é parar e não prosseguir. Mas esse meio não é erro, é transição. O problema é querer respostas prontas, enquanto tudo ainda tá sendo formado. Mudanças já aconteceram, mesmo sem estrutura final, e o que tá sendo construído ainda não ficou visível bastante no geral. Tem decisão diferente, mesmo sem total direção. Tem uma consciência nova guiando cada ação, e aquilo que parece vazio pode ser preparação pra algo mais sólido, que ainda ganha forma na construção. Porque crescer também confunde antes de esclarecer, e nem todo o processo se explica antes de acontecer. Não é retrocesso, é evolução sem forma ainda. Não é perda de rumo, é caminho em linha ainda. Mesmo sem resposta ainda vale seguir, porque quem atravessa o meio aprende a persistir. Aquilo que hoje parece difícil de entender ainda vai se alinhar quando tudo acontecer. E esse lugar estranho vai fazer sentido depois, quando perceber que mudou mais do
Não tenta voltar, não para agora. Termina de atravessar. Tem momento que dá vontade de parar, não porque deu tudo errado, mas porque demorou demais. O esforço foi alto, o retorno não veio, e a sensação é de estar andando sem sair do lugar. Só que às vezes, o ponto mais difícil é exatamente o mais perto da mudança. Passos foram constantes, mesmo sem direção clara, seguindo no escuro, sem saber onde isso ia dar. Tentativas acumuladas, sem resultado imediato, e uma dúvida crescente se ainda fazia sentido o trajeto. Cansaço foi chegando de forma gradual, tirando o entusiasmo que antes era natural. E no meio desse desgaste surgiu o pensamento de que talvez parar fosse melhor que insistir no tempo. Nem sempre o progresso aparece antes do fim do processo. Tem coisa que só muda quando você decide não parar. Mas algo ainda sustenta, mesmo sem explicação. Uma força silenciosa que não solta a direção. E aquilo que parecia sem avanço nenhum pode estar se alinhando pra acontecer de uma vez comum. Porque nem todo crescimento é visível no começo. Às vezes ele se guarda até chegar no momento certo. E o que hoje parece igual ainda pode virar. Só depende de continuar. Quando tudo pede pra parar, não é hora de parar mesmo sem enxergar. Tem coisa sendo formada antes de se revelar. Não é hora de sair do caminho agora, porque quem desiste perto não vê a mudança que aflora. E aquilo que demora também pode chegar, porque tempo não define o que ainda vai se completar. E quando acontecer, vai fazer sentido. Então todo o tempo de espera, toda essa construção. E aquilo que parecia demorar demais era só o preparo pra algo maior que vem atrás. Não para agora. Pode ser exatamente aqui que tudo começa a mudar.